Eu inicio a mensagem de hoje, desta manhã, fazendo uma pergunta para você. Responda mentalmente aí. Falta alguma coisa na sua vida? Esse período do ano a gente está planejando, né? As empresas fazem um planejamento, casais fazem um planejamento do ano aí para onde vão passar as férias, onde vão, que áreas vão investir o dinheiro aí das economias do lar. Então, nós estamos nesse período aí de início, né, do ano e período de pensar aí como que vai ser esse ano, temos expectativas e, consequentemente, a gente para pensar um pouquinho, né, no que está faltando na nossa vida. E eu posso te dizer o seguinte: sempre vai estar faltando alguma coisa. Se você pensa na sua casa, falta algo na sua casa? Olhando por alto, você vai pensar que falta alguma coisa, né? Às vezes, eu queria ter um ar-condicionado maior, mais potente, mais econômico. Talvez eu queira, né? Um eletrodoméstico novo. O meu já está velhinho, eu vi na TV, né? Uma geladeira fantástica que tem até internet, né? Que você consegue planejar ali a compra do mês. Ela é touch, né? Então, assim, talvez você esteja pensando nisso, né? Se você olha aí para a sua garagem, talvez você esteja pensando, está faltando um carro novo aqui, né? Talvez você olhe para a sua vida profissional, né? Você deve estar pensando assim, pode pensar, né? Está faltando aí um dinheiro a mais, né? Pelo meu esforço que eu tenho feito no meu trabalho aqui. Mas nós somos sempre compelidos a pensar que falta alguma coisa na nossa vida. E isso vem de uma cultura que preza pelo consumo. Nós somos impulsionados aí a consumir. Então, somos levados ou tentados a pensar que quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Ou quando a faculdade acabar, aí sim, eu vou ser feliz. Eu vou estar realizado. Quando eu tiver um filho, quando eu trocar de carro. Nós somos compelidos assim. Quem já pensou nisso alguma vez na vida? Eu estou com a minha mão levantada já, né? Então talvez você tenha pensado nisso, né? Existe um vazio interior. E esse vazio, ele pode tomar proporções gigantescas. E você pode perguntar para uma pessoa milionária se falta alguma coisa. Possivelmente ela vai dizer que sim. Porque alguns pensam e atribuem que quando tiver mais dinheiro é que eu vou ser feliz. Quando eu tiver mais condições ou mais recursos. Então a gente está sempre pensando nisso, né? E até num devocional que eu faço, né? O autor, ele ilustra, né? Perguntar para um bilionário o que falta, ele vai dizer o que falta. A mesma coisa se você perguntar para um pescador ribeirinho, né? O que falta aí para ele? Ele vai falar, eu queria ter um barco melhor, né? Um motor melhor aí para o meu barco, um kit de pesca melhor, né? Então, assim, sempre a gente vai ter opções aí, né, disponíveis e vai ter essa sensação, ou vai ser tentado a pensar nisso, que falta alguma coisa na nossa vida. E esse vazio, as pessoas tentam preencher das mais variadas formas, seja com dinheiro, ou expectativa de tê-lo, seja com
esse instrumento que nós usamos aí, né, muito no nosso dia, né, os smartphones. Então a gente passa muito tempo ali, né, e até viaja nos nossos pensamentos, né, seja na bebida, tem gente que não tem controle, né, então passa a tentar preencher o vazio com o álcool. E tem as mais variadas formas de escape para isso, para tentar preencher esse vazio. E ao tentar preencher esse vazio com aquilo que não vai preencher, nós incorremos aí num risco de uma depressão. É algo que a gente vê falar muito sobre isso, né? A ânsia por ter algo que está faltando leva à ansiedade. A depressão, ela também, ela surge com essa ausência, né, essa falta de alguma coisa aí que você sente internamente. E pensando nisso, eu estive refletindo aí nesse devocional que eu fiz e veio essa passagem, né? Nós não vamos ter esse vazio preenchido enquanto a gente não deixar Jesus agir na nossa vida. Isso é uma realidade. E Jesus, ele não força a situação. Ele respeita o tempo de cada um e ele está à disposição. Mesmo que eu não enxergue, ele está ao meu lado, ele está à disposição. Mas ele não vai fazer algo assim, não, Flávio, vem cá. Pegar aqui e vou trazer, é isso que está faltando na sua vida. Sou eu aqui, mais presente, você enxergar a minha presença aqui. Ele não vai fazer isso. Ele vai mostrar, ele vai dar sinais, né? Mas fazer isso ele não vai fazer, né? Forçar ninguém, né? Nós temos aí o livre-arbítrio, né? A livre escolha, né? E no determinado dia do juízo, nós vamos prestar contas disso. E o ponto que ele coloca, que ele deixou aí nas próprias palavras dele em João, ilustrando uma figura da agricultura que era comum daquela época, a videira e os ramos da videira, ele ilustra o que eu e você precisamos ter. E para esse ano que se inicia, essa é uma boa meta. Estarmos ligados mais em Jesus. Não sei se você já colocou os objetivos para o ano, mas o meu objetivo é estar mais ligado em Jesus esse ano. E eu convido você a ter esse objetivo, para termos um objetivo comum. E ele inicia o versículo aí, do texto que foi lido, João, Evangelho aí 15, versículo 1, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. É engraçado que para isso que eu vou falar parece um paradoxo, né? Mas se falta alguma coisa, Deus vai tirar algumas coisas de nossa vida para que a gente enxergue o que precisa realmente. Isso é a poda. Isso é a poda. E às vezes nós estamos acostumados com determinadas situações ou determinadas coisas que são um peso e atrapalham a nossa vida. E Jesus, ele vai limpar. Ele vai fazer essa poda aí. Deus, ele vai fazer essa poda. E a poda, para a árvore, você olhando ali para uma planta, parece algo ruim de início. Não, se ela está cheia de folhas, ela está ali, né, com aquelas folhas viçosas ali, e aí vem o agricultor e começa a podar. E parece estranho para nós que não conhecemos o porquê disso. Se você tem uma raiz aí
mais agrícola, você vai entender um pouco, né? Eu, em determinado momento da minha juventude aí, eu pude ver isso na prática lá na chácara, né, com a minha mãe, né? Nos pés de café, sempre saía um galho abaixo do enxerto ali. E se esse galho permanecesse ali, ele iria roubar os nutrientes do café e não iria produzir os grãos. Então, o que minha mãe fazia? Ia lá e cortava. Tudo que estava abaixo do enxerto, ali das plantas, né, tem que ser tirado. Isso é uma dica, né? É algo que precisa ser feito. E parece até meio doloroso no começo, né? Quando você olha assim, né? Aquele galho bonito, cheio de folhas, né? Mas ele não vai produzir. E ele vai roubar os nutrientes ali. Então, o agricultor vai lá e corta. Com essa sabedoria aí adquirida, né? Então, o nosso Pai, Ele vai fazer pequenos cortes aí e vai retirar tudo aquilo que tem nos impedido de crescer e se desenvolver. Eu não sei quais foram as podas de Deus no ano de 2024 que você teve. Talvez você precise refletir sobre isso. Às vezes são pessoas que foram tiradas, influências, né? Más influências. Às vezes pode ter sido até um emprego. Algo que você gostava tanto ali, mas que por algum motivo estava te prejudicando. Então assim, Deus ele realiza essas podas e às vezes é doloroso. Mas Ele faz isso em ato de amor. E continuando no texto, ele coloca: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Esse é um indicativo muito bom para nós. Para permanecer na videira, eu preciso estar ligado na palavra do Senhor. Esse é um bom ponto. E eu preciso permanecer nisso, permanecer em Jesus. E como que eu permaneço? Eu permaneço ligado na palavra, eu permaneço, né, nenhum ramo, ele coloca aí no versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E ele ressalta isso e ele vai falar sobre essa permanência nele. E a palavra permanecendo na pessoa, em nós. Então, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. A obediência é essencial para permanecer na videira. Então, além de estar atuante nessa busca pela vontade do Senhor, pela palavra dele, meditando, refletindo, eu tenho que estar na obediência, porque senão você é um mero leitor. Eu admiro aqueles planos de leitura da Bíblia de um ano, não sei se você tem o hábito ou não, mas não basta só ler. O mais difícil é o aplicar o que está sendo lido, né? Então, quando nós estamos olhando para a palavra do Senhor, então nós precisamos disso, né? E Jesus é o maior exemplo de obediência. Imagina alguém que tinha tudo
sem ausência de... Não faltava nada na vida de Jesus. E ele vem e desce dos céus na perfeição ali, tudo. Não faltava nada. E ele vem como homem e habita aqui na terra. E passa por todo o sofrimento que ele passou. Então ele se esvaziou. Ele mostrou isso. E ele foi humilde nesse sentido. E ele mostra o caminho. Não tenha nada do que eu e você, nós passamos pela vida, que Jesus não tenha experimentado, vivenciado e esteja ao nosso lado ali. Lembra disso? Nesse ano de 2025, esse ano está começando, há poucos dias aí, 5 dias desse novo ano. E nós teremos os nossos desafios desse ano. Então, o que eu e você precisamos para preencher esse vazio que talvez você tenha, que possa estar aí no meu coração, é deixar Jesus e a sua palavra preencher isso. Nada vai preencher esse vazio que pode estar no meu coração e no seu coração, se não for Jesus. Então, lembra disso, eu gosto muito dessa passagem de João 15, porque ela é bem prática, e ela mostra desse contexto. Se eu quero permanecer em Jesus, eu tenho que me condicionar ao que ele disse, a palavra dele, a vontade dele, e esse condicionamento exige obediência. E ele vai limpar, e vai tirar tudo que atrapalha o nosso desenvolvimento. Às vezes, eu não sei você, mas quanto mais tempo na fé nós temos, a chance de estarmos com aquela sensação de estagnação, ela é grande. Por quê? Porque eu já li o Evangelho de João 15, não sei quantas vezes. Eu já li o Salmo que foi lido hoje, várias vezes. Eu já participei, não sei quantos cultos na minha vida. Talvez essa seja a sua condição. Muito tempo na fé. E aí o que é preciso? É preciso nós deixarmos Jesus agir e preencher esses espaços aí. E ter esse tempo com a palavra do Senhor, por mais que eu já tenha lido João, o Evangelho, por mais que... isso é uma luta interna. Eu falo para quem já está aqui, que é... nos escoteiros nós temos chefe D, né? Que é o chefe dinossauro, né? Que está há muito tempo no ramo escoteiro. Talvez seja um cristão D aí, né? Um cristão dinossauro já. Já está há mais de 20 anos aí na fé, 15, 20, 30, 40 anos... Então, nós precisamos manter o nosso foco. E é mais difícil, por quê? Porque nós já estamos há muito tempo nessa caminhada. Às vezes nós não enxergamos o que precisa ser alterado ali. O que Deus está dando sinais. Então, deixa Deus agir em 2025 e realmente preencher todos os espaços. Nós precisamos deixar isso. Talvez o seu vazio financeiro seja colocar as finanças em ordem diante do Senhor. Talvez o seu vazio financeiro seja relacional, mágoas do passado, coisas que não foram superadas ainda. Isso trava, isso causa angústia. Então nós precisamos, nesse ano que se inicia, criar esses hábitos e essas boas, e ter uma meta, estabelecer, não, eu vou vencer isso esse ano, eu vou servir mais. Nós teremos uma oportunidade aí, de estudo da palavra, às quartas-feiras, nesse período de férias dos grupos casa, onde eu e você poderemos estar meditando um pouquinho no meio da semana, vai ser aqui no prédio da igreja, então já deixa anotado aí, né, até que o grupo volte em fevereiro, segunda quinzena de fevereiro,
Nós vamos ter esses momentos aqui juntos, de meditação da palavra, de louvor, de orações. Então é um tempo bom que eu e você precisamos ter, para que não haja esses espaços, esses vazios internos no nosso coração. Que eu e você possamos pôr isso em prática e realmente pensar: não falta nada, pois Jesus está me completando. Amém?